Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Durante a nossa caminhada, nós somos invariavelmente visitados por milhares e milhares e milhares de perguntas, de todos os tipos e gêneros. Para muitas nós temos respostas, para outras não temos. E isso tudo é natural e faz parte. Todavia, existe um grupo de perguntas que, se eu as observar, se eu as visitar e responder a cada uma delas sem olvidar, sem fugir delas, sem pegar uma rota alternativa para desviar delas, eu poderei ter nas respostas para essas perguntas um preservativo contra dores e contra um sofrimento no amanhã. Estas perguntas proverão a quem as visitar uma tomada de consciência que muda a caminhada, muda a rota, muda o comportamento e produz no espírito a possibilidade de uma colheita de paz, de tranquilidade, de justiça para ele mesmo. Mas sou eu que escolho. Essas perguntas não são perguntas que estão escondidas secretamente aqui ou acolá. Não. São conhecidas há milênios. Mas nós teimosamente olvidamos elas. Nesse vídeo vamos abordar 10 perguntas que, se forem bem respondidas, trarão a nós um futuro de luz. E se nós não respondermos a elas, nos trará dor e sofrimento. Essas perguntas foram feitas pelo anjo da justiça divina, ou, se preferir, pelo mensageiro ou emissário da justiça divina. Essas perguntas foram feitas a um grupo de cristãos que estavam em região umbralina. Um grupo de cristãos no umbral, exatamente, cristãos no umbral. Que depois de muito sofrimento, muito tempo de permanência ali, através da oração, solicitam o auxílio. E o auxílio se faz presente, mas não antes de convidar a cada um daqueles que ali estavam a buscar uma reflexão sobre a vida deles, sobre as escolhas deles. Essa história está neste livro, Pontos e Contos. Livro editado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E a lição número 3, de título As Portas Celestes. 10 singelas perguntas, fáceis e de conhecimento popular. E muitos talvez vão se surpreender com essas perguntas. Mas antes de avançarmos para essa história, meditemos sobre a seguinte questão. A medicina atual, a ciência atual do século XXI, assevera que a expectativa de vida do homem é de 75 anos atualmente. Portanto, para a ciência, para a medicina, a média de duração da vida humana é 75 anos. Tudo bem. Agora,
imaginemos o seguinte cenário. Eu cheguei então nos 75 anos. Hoje completo 75 anos. Tive uma boa noite de sono, despertei, vou abrir a janela do meu quarto e nesse momento sou acometido por um infarto fulminante. Pá! Fulminante. Eu abri a janela, no segundo seguinte, meu corpo estatelado no chão. Acabou. Acabou. É a morte que chegou. O corpo, então, é levado até uma caixa de madeira, depois jogado na terra, ou num incinerador e cremado. Vira pó. Acabou então? Eu vou deixar de existir? Eu vou sumir do universo? Eu vou desaparecer então? Segundo a ciência, a medicina. 75 anos, média, tive um infarto. Pá, aquele corpo no chão não tem mais nada. Não bate coração, o cérebro não tem atividade, corrente sanguínea está paralisada, acabou. Eu desapareço? E a vida então teria sido do berço ao túmulo? É isso? É nisso que eu tenho que acreditar? É nisso que eu tenho que colocar minhas fichas? Então eu vou viver o máximo que eu puder, como um gafanhoto, ou uma nuvem de gafanhotos, que de uma plantação a outra, eles simplesmente destroem tudo, e depois que eles passam não sobra nada? É assim que eu tenho que viver? Porque eu só tenho 75 anos, segundo a ciência, segundo a medicina, segundo os estudos médicos. É assim que eu tenho que pensar? Porque tem consequência. Tem consequência. Já que eu jamais irei desaparecer, porque a vida não é do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo é uma reencarnação. Reencarnação é entrar no corpo, entrar na carne, porque eu sou um espírito imortal. E os médicos que asseveram que a vida é do berço ao túmulo também são imortais. Os cientistas que asseveram que a vida é do berço ao túmulo são imortais. E jogam contra o patrimônio. Eu sou imortal, você é imortal, nós somos imortais. Nós não iremos desaparecer. Nós não iremos sumir. Nós não iremos desaparecer. A vida é de continuidade. A única coisa que vai mudar é que o meu espírito sairá da carne, que é desencarnar. E, ao sair da carne, eu pergunto, o espírito vai para onde? Fazer o quê? Com quem? São as perguntas que nós precisamos respondê-las. Se a vida é de continuidade, se a vida não tem ruptura, eu vou fazer o quê? Com quem? Eu serei como? Primeiro ponto é que nós seremos sempre quem nós somos. Quem é mau, continua mau. Quem é justo, continua justo. Quem é caridoso, continua caridoso. Quem é maledicente, vai continuar sendo maledicente, mas sem um corpo físico. Quem é viciado, continua viciado, sem um corpo físico. Não há mudança, não há salto. A morte não muda ninguém. Morte biológica é de um corpo biológico. Não muda nada. Mas a partir dessa situação, então, o espírito que retorna ao plano espiritual, que é a pátria, que é a dimensão do espírito,
Lá ele irá para onde? Irá fazer o quê com quem? É disso que se trata essa lição. Porque esse grupo de cristãos estavam aqui no plano físico fazendo algo. E o que eles estavam fazendo? Cultuando Cristo. E aí eu pergunto, ser cristão é fundamental para que no plano espiritual eu tenha um acolhimento, eu seja amparado? Ser cristão, apenas dizer eu sou cristão, ou cultuar o Cristo, como muitos cultuam, é pré-determinante para que eu tenha uma situação boa no plano espiritual, sim ou não? Não. Um não bem grande assim. Não. Ser cristão não é pré-requisito para nada, exceto para fazer parte de um grupo. Só isso. O que é ser cristão? É professar a doutrina do Cristo. É o cristianismo. Jesus deixou as bases. Está aqui no dicionário. Ó. Cristianismo. Quer ver? Doutrina do Cristo. Religião do Cristo. Conjunto das confissões religiosas com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. Doutrina. Base. Ensinamento. Exatamente o que Jesus fez. Jesus aqui esteve. Deixou a base, deixou as diretrizes, uma doutrina, ensinos e exemplos. Ponto. Ponto. E disse, segue-me. Só isso, segue-me. Mas o que é seguir o Cristo? O que é ser cristão? Porque os católicos são cristãos, evangélicos são cristãos, protestantes são cristãos, espíritas são cristãos. Esses 4 são cristãos. Portanto, ao me filiar a qualquer religião dessas 4, eu já estou, entre aspas, salvo? Não, longe disso. Aliás, ao contrário. Quem se coloca na alcunha de cristão assume uma responsabilidade que muitas vezes não está preparado. Colocar camiseta com o nome de Jesus, faixa na cabeça, cantarolar aqui e ali, isso não é ser cristão, tá? Frequentar missa, culto, palestra espírita não é ser cristão. Isso é um hábito, uma rotina. Uma escolha. Isso não é ser cristão. Ser cristão é outra coisa. Ser cristão está longe de receber a hóstia, de receber um passe na casa espírita, de cantar louvores na igreja evangélica, no templo evangélico. Longe, isso não é ser cristão. Mas, infelizmente, o viés de entendimento do que é ser cristão está deturpado, distorcido, equivocado. E é por isso que irão descer espíritos de uma hierarquia gigante para de novo, mais uma vez, orientar essa humanidade desorientada. Mais uma vez. Quem é que vai reencarnar? Entre tantos, Francisco de Assis, que foi João Evangelista e que foi Sócrates. Vai reencarnar Joana de Ângeles. Então, a humanidade está desorientada, confundindo as coisas. Por isso que nós iremos agora
observar aqui, nessa história, as perguntas e o comportamento desses cristãos que estão no umbral, ou estavam, né? No umbral. Umbral é compatível com o cristão? Claro que é. Se for um cristão falador, um falastrão, um canalha, um pilantra. Porque, abre aspas, dentro dessas religiões que se dizem cristãs, vamos encontrar pedófilos, fanáticos, terroristas, homofóbicos, misóginos, entre outros. Entre outros. Fecha aspas. Isso é ser cristão? A lição é a terceira. Título: As Portas Celestes. Vejamos a importância dessa lição. Se você, meu amigo ou minha amiga, deseja não fazer parte daqueles que choram, sofrem e são visitados pela dor, essa é uma lição a ser estudada e praticada. O grupo de desencarnados, grupo de espíritos, errava nas esferas inferiores. O grupo estava no umbral. Integravam-no alguns cristãos de escolas diferentes. O que ele quer dizer aqui? Do catolicismo, da linha evangélica, da linha espírita, quiçá da Umbanda, protestante também, né? Estranhando, aquele grupo estava estranhando a indiferença do céu. Isso ocorre o tempo inteiro. Ser humano, homens e mulheres, se enfiam nas igrejas, nos templos e acham que o céu, que o plano elevado, precisa prestar conta a eles. Que eles estão fazendo um favor para o céu. Onde os anjos e os tronos? Onde os arcanjos e os gênios do paraíso? Onde? Que não se aprestavam para recebê-los? Os cristãos acham isso. Tapete vermelho, tapete branco, trombetas, os apóstolos de um lado, os santos de outro, para receber essa gente que simplesmente frequentava habitualmente ou semanalmente um culto religioso. Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível, onde o refúgio da paz, onde o asilo de recompensa, só viam dor e sofrimento, dos outros e deles, na região de penumbra e neblina. Aqui a gente já sabe que é umbral, porque a gente estuda aqui no canal o livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Longos dias de aflição, em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. O que ele quer dizer aqui? Surpresa do desencarne. Não fomos recebidos por aquilo que esperávamos receber. O palácio divino, Deus, Jesus, blá, 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 blá. Da surpresa a revolta. Após a revolta, a queixa, a reclamação, a cobrança. Fim da queixa, veio o sofrimento construtivo. E com esse surgiu a prece. Vejamos que aqui existe então um caminho a ser percorrido por esses que se disseram cristãos e que frequentaram outras religiões e muitas religiões. Em seguida,
A prece vem a oração. A prece é mecânica. A oração não. A oração tem emoção, tem sentimento, tem a razão de existir e tem um objetivo. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro em vestidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Interrogação. Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. A paz em nome do Senhor, a quem endereçastes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, falou um deles. Pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Isso, o crente fervoroso falando para o emissário do mais alto. Não pôde então prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros, que se desfizeram em pranto dorido. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado. E certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos. Respondei-me em sã consciência. E aí, nesse momento, inicia-se com o anjo as 10 perguntas que nós, eu e você precisamos responder. Mas urgentemente. Urgente. Pergunta 1. Quando encarnados, vocês, quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma e entendimento? Primeira pergunta. Amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Se estivessem, vejamos que interessante agora, se estivessem o grupo à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar fugindo à verdade. Mas a luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Segunda pergunta. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Interrogação. Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Terceira pergunta. Negastes a personalidade egoística e suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Interrogação. Não.
Quarta pergunta. Colocastes a vontade divina acima dos vossos desejos? Não. Quinta. Fizestes brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Sexta pergunta. Auxiliastes vossos inimigos? Orastes pelos que vos perseguiram? Ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Interrogação. Não. Sétima pergunta. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Todos responderam não. Oitava pergunta. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Nona. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. E por último, carregastes as cargas uns dos outros? Interrogação. Resposta: não. O mensageiro então fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou depois de comprida pausa: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendestes nenhuma, com que direito invocais seu nome? Acreditais porventura que ele nos tem ensinado algo em vão? Interrogação. Os infortunados puseram-se a chorar com mais força, e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá se tínhamos crença verdadeira? Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor do bom livro, que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó anjo bom, disseram eles, contudo, nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade. Diariamente, milhares de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguirem viagem para o mais alto, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Eis a lição, as portas celestes, que mais do que uma lição, é um alerta
Porque aqui nós temos os questionamentos que, se nós nos colocarmos na posição de cristãos, nós precisamos agir nas respostas a essas perguntas. 10 perguntas. Eu preciso pegar cada uma delas e responder sinceramente, porque não adianta fingir. Aqui esse grupo, perante o emissário, não conseguiam mentir. E é assim que funciona. Você pode até mentir para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, tua filha, teu irmão, tua irmã, chefe, colega. Tá, a mentira corre solta. O plano mais alto esquece. Pode esquecer, não tem mentira. Não tem mentira. Todas as respostas foram não. Não para todas as perguntas. Amastes a Deus sobre todas as coisas? Não. Eu amei mais meu carro. Amei mais o dólar, o euro, o real, a nota de 100. Amei mais meu relógio, minha roupa, minha casa, meu corpo, meu tênis. Amei mais os meus prazeres. E Deus, o caramba. Primeira resposta já foi para o espaço já. Qualquer solicitação desse grupo de pseudos cristãos, que perderam todo o seu tempo, crentes, cultuando uma ideia falsa de Jesus. Quem são vocês para solicitar Jesus? É o que o anjo diz aqui. Quem são vocês? Vocês não fizeram nada. A obra de vocês é vazia, oca. E vocês querem que Jesus venha recebê-los? Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? O que é o interesse do próximo? É a dor do outro. A necessidade do outro. Quantas barrigas com fome nós temos saciado? Um copo de água para quem tem sede, a gente fornece? O remédio para o necessitado, a gente ajuda a comprar? E o cobertor para quem tem frio? Porque as igrejas são suntuosas, não é? Evangélicos e católicos, tudo é suntuoso. E se você encontrar uma casa espírita suntuosa, saia dela. Porque uma diretriz básica do espiritismo é a simplicidade e a humildade. Agora, as igrejas são monstruosamente gigantes. Tem igreja que é feita de ouro por dentro. O altar. E os templos evangélicos? Vocês negaram a personalidade egoística e suportou a cruz seguindo o Mestre? A gente suporta a nossa cruz? Não, a gente reclama, chora, blasfema. Se a gente pudesse, a gente processava Deus. Nós colocamos a vontade divina acima dos nossos desejos? A gente faz a prece, seja feita a vossa vontade. É da boca para fora, essa é a realidade. Boca para fora. Porque quando vem a dor, vem a amputação, vem o câncer, vem a crise, vem a falta de dinheiro, desemprego, aí eu quero me matar. Aí eu me revolto. Aí eu me rebelo. Mas se Deus é Pai, e a vontade dele permite que eu esteja desempregado, que eu esteja sem dinheiro, que o câncer me visite, etc, etc, tem um porquê. Mas eu não aceito. Fazemos brilhar em nós na terra a luz que o céu nos confere? Nós somos luzes ou somos sombras? A gente ilumina ou a gente apaga? A gente sombreia, a gente escurece? Como é que é? Eu tenho que responder isso. Eu auxilio o meu inimigo? Eu oro pelo que me persegue? Eu ministro bem aos que me caluniam e dilaceram?
eu faço isso? Porque eles não fizeram. Foram para o umbral e lá permaneceram até aprender. Então, eu auxilio o inimigo? Jesus já disse. Amar quem te ama, ajudar quem te ajuda é fácil. Isso não vale nada. Presta atenção. Amar quem te ama não vale nada. É peso morto, é neutro. Vale amar o que te odeia. Aceitar o que te calunia. E perdoar o que te machuca, agride e dilacera. É isso que vale. Não. Perdoastes 70 vezes, 7 vezes? Qual é o nosso nível de perdão? Deles, 0. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Até o fim. Lembremos a história de Jó, na Bíblia, onde Deus diz para o demônio, Satanás, bom, é figurativo, aquilo nunca aconteceu. É figurativo. Jó nunca existiu. Mas é mostrando o quê? Que Deus deixa acontecer por um propósito. Ali qual era o propósito? Mostrar que o homem que é fiel, que confia, que tem fé em Deus, no final vai dar tudo certo. No meio vai ser tempestade, no final vai ser paz. E é isso que é a história de Jó. Essa é a história de Jó. Vencestes o dragão da discórdia e da vaidade, meu Deus do céu. Dragão da vaidade, dragão da discórdia. Esses dois estão diariamente em nossas vidas. Vaidade, discórdia, discórdia e vaidade. Porque onde se encontra o ambiente cristão verdadeiro, você não tem vaidade nem discórdia. Não tem. Se tem discórdia, tem vaidade, não há ali nenhum cristianismo. Carregastes as cargas uns dos outros? É a última pergunta. Eu alivio o meu companheiro de caminhada ou eu coloco mais peso nas costas dele? Vamos lá. Casamento. O marido auxilia a esposa ou ele coloca mais peso nas costas dela? O contrário também. Relações pais e filhos. Os pais colocam pesos nas costas dos filhos ou aliviam? Para que o filho possa caminhar mais leve. No trabalho, chefe e subalterno. O chefe o tempo inteiro está pesando nas costas do seu empregado ou vice-versa? Vejamos que ser cristão é complicado. O amparo veio, a instrução veio, como está vindo aqui agora. O que eu faço com isso? Os que começaram a assistir esse vídeo, digamos que 100 pessoas começaram a assistir esse vídeo, sabe quantos chegaram até aqui, a esse minuto? 20%. Uns 20%. Talvez, quiçá 30%. A maioria já parou. Já parou. Porque são esses cegos que estão aqui, surdos que estão aqui, revoltados que estão aqui, rebeldes que estão aqui, que não têm interesse em aprender, que dentro deles tramitam vaidades e discórdias. Paciência. E por fim, o anjo, o emissário, o mensageiro dá aqui o recado, a receita, a instrução. Não percais tempo buscando novos programas. Não adianta sair desse canal e ir para o outro canal. Não adianta sair da igreja X e ir para o templo Y. Não adianta sair da casa espírita no bairro tal e ir para a casa espírita no outro bairro.
Não adianta. Isso não muda nada. O processo é interno. O processo eu comigo mesmo. O processo é íntimo, intransferível. E a mudança externa não muda o interno. Não perca tempo buscando novos programas, quando nem iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Há quanto tempo esses ensinamentos estão com o homem? 2000 anos. 2000 anos. Há pelo menos 2000 anos. Nesses 2000 anos, eu devo ter tido mais ou menos, de 10 a 20 reencarnações. De 10 a 20 reencarnações. E o que eu aprendi? Eu continuo rateando, eu continuo atolado no lamaçal em que há muito tempo eu estaciono aí. Eu não aceito isso. Eu cultuo a vaidade, a discórdia, a destemperança, o não perdão, a maledicência, os vícios, a sexualidade depravada. De 10 a 20 reencarnações. Começa pelo começo. E verás que tudo vai mudar. Mas enquanto ficar pulando de galho em galho, não efetiva uma mudança real, fica só na fachada, na máscara. A máscara engana quem também usa máscara. Mas não engana quem sabe mais do que a gente. Voltar e aprender. Volta para o plano físico. E aprende a ser cristão. Aprende a ser cristão. E aí sim. Aí muda. Porque até hoje, o caminho foi da distração voluntária. Eu adorei essa frase. Caminho da distração voluntária. É aquela distração escolhida livremente por esses e por nós muitas vezes, que escolhemos as distrações voluntárias e não escolhemos os ensinos fundamentais, que mudam e projetam um futuro diferente. 10 perguntas do anjo divino. Responde aí para você. Se nas 10 respostas você colocar não, você corre grave perigo de ter que voltar para aprender. Porque se você de fato ficou nessas 10 respostas no não, você também está na distração voluntária. Porque eu irei fazer essas perguntas para mim mesmo. E se eu não responder como eu devo responder, eu estarei correndo também sério risco. Tempo há. Oportunidades há. Elas existem para que a gente possa mudar. E se a gente deseja ser cristão, eu vou dar só um nome que foi cristão de verdade e que foi recebido pelo Cristo. Quando ele desencarnou, quem conta isso é Divaldo Franco. Francisco Cândido Xavier. Provavelmente o maior cristão que surgiu nos últimos 2 séculos. Provavelmente. O maior.
insuperável. Basta conhecer a história dele. E o quanto ele se aproximou dos ensinos de Jesus. Se trata disso. O cristão se aproxima de Jesus. Pratica o que Jesus fez. Os falsos cristãos, como os falsos profetas, se afastam, vestem uma indumentária, uma máscara, mentem e são falsos. Aí é problema deles, não é problema nosso. Fica a lição para cada um. As portas celestes. Pontos e contos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.